Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês não fizerem alarde a respeito delas, então serão verdadeiramente sábios. E, evidentemente, não se gabem de serem sábios e bons se vocês forem amargados, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais, inspiradas pelo diabo. Onde houver inveja ou ambições egoístas, haverá desordem e todas outras espécies de mal. Entretanto, a sabedoria que vem do céu, primeiro que tudo, é pura e cheia de calma brandura. Depois, é amante da paz e cortês, tolera o debate e está pronta a submeter-se aos outros. É repleta de misericórdia e de boas obras. É cordial, correta e sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e levantarão uma colheita de justiça. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Jogue junto! Cheats! Como vocês podem ver, esse cão não tem nenhum tipo de guia ou colar eletrônico. Zuki, posição! 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 Fica! Platz! Sit! Double! Sit! Platz! Sit! Zuki juntou! Sit! Valeu, galera! Um dia, ele já sentou, eu nem mandei. Eu nem falei para ele sentar. Baruque, livre. Algumas pessoas, quando elas vão levar o dog a um condicionamento, elas aprendem a técnica e não conseguem exercer liderança. A pessoa ela não tem uma força psicológica. Algumas pessoas têm força psicológica e não sabem usar, e outras não conseguem usar sua força psicológica, e outras parece que realmente não têm uma força psicológica para estar liderando nenhum dog. E outras, elas têm a força psicológica, mas elas não têm a técnica. Eu vejo pessoas gritando com o dog, principalmente na parte da infância dele. Não é bom você estar gritando com o dog. Então a pessoa está querendo impor um comportamento ao dog, mas a pessoa não tem a técnica. Então ela está usando só uma força psicológica e o dog não sabe qual a direção que ele deve ir. Então a pessoa está gritando, está forçando, mas o dog não sabe o que a pessoa quer. O dog está escutando o grito, ele está vendo que o dono está alterado. E aquilo ali pode trazer alteração no dog. Porque você não deve passar esse tipo de emoção ao dog. Então, se você está gritando com o dog, se você está alterado, se você está com raiva,
Você está chateado com o dog, dele estar fazendo algo que ele não deveria, ou quem sabe você está chateado com outra pessoa, outra situação e transferindo isso para o dog, isso não é interessante para o manejo. Quando você tem a técnica e você tem a força psicológica, você precisa ter o equilíbrio de usar a sua força de liderança, a sua força psicológica, juntamente com a técnica, a qual o dog vai entender aquilo que você quer. Então eu já vi algumas vezes uma criança pequenininha mesmo, criança chorando e a mamãe gritando com a criança para parar de chorar. Aquele grito ali, aquele descontrole só está incentivando a criança a continuar controlando, porque a pessoa que devia passar segurança está passando descontrole. Então no manejo com dog, você deve passar segurança. Então não deve ser um grito sem sentido. Você está gritando com o dog para que ele tenha um tipo de comportamento, mas ele não sabe qual é esse comportamento. A técnica a ser usada para ele sentar, deitar, ficar, ele precisa entender essa técnica. Aí depois que o dog entende aquele comando, que ele entende o comportamento que ele deve ter, aí caso ele não queira obedecer mais porque já entende, ele já compreende, ele não quer obedecer porque ele não entende. Ele não quer obedecer porque ele não está vendo a sua liderança. Aí sim você usa a sua força psicológica, que não é o grito. É claro que a gente fala um pouco mais alto em certas situações, mas não é o grito. Mas é o que o grito está querendo dizer sobre aquilo que o dog já entende. Ele já compreende aquilo. Quando você pega um cachorro já filhote, dificilmente você vai usar força física. Só se ele for bastante dominante mesmo e ele está numa situação onde realmente é necessário, que existem situações que são necessárias. Um adestrador profissional, ele pega um cachorro adulto. Em alguns casos eles têm que usar uma força física. Às vezes ele tem que usar uma coleira eletrônica, você usar o enforcador. Então tudo isso é uma força física. Você usar algum instrumento para subjugar a força física do dog. Em alguns casos é necessário, mas geralmente a gente usa a força psicológica. Aquele que dá prazer ao dog, a gente vai limitando ele. Vou dar um exemplo. Quando eu estava adestrando o Baruque, geralmente quando ele vê que ele vai sair, ele já obedece os comandos bem rápido mesmo. Porque ele entendeu, quanto mais ele obedecer, mais rápido a gente vai sair. Sair é uma recompensa, é liberdade. Você levar o dog para caminhar, tudo isso para ele é uma recompensa, é um bem-estar. Tudo que é bem-estar para o dog é uma recompensa. Mas como é que ele chegou a esse padrão? Eu ia sair com ele, aí eu dava o comando senta, fica e etc. E ele não obedecia. Por exemplo, eu ia no portão, aí eu dou o comando para ele ficar lá, fica, senta e fica. Aí eu ia no portão sair, ele saía, sem eu ter dado o comando para ele sair ou ele vir para sair. Aí eu ia lá, botava ele de volta, fica. Aí eu ia pro portão e ele só podia sair no meu comando. Aí ele saía. O que eu fazia? Ia lá e prendia ele. Entendeu? Era difícil para mim também. Por quê? Porque eu queria caminhar também. Eu queria sair, porque é prazeroso a gente que gosta de dog, sair com dog, caminhar com dog. Mas eu tinha que abafar a minha emoção e usar a técnica necessária para que levasse ele a entender o que eu estava querendo dele. Eu ia lá e prendia ele. Às vezes passava um tempo, meia hora, uma hora, ou em outro período do dia, aí eu ia fazer a mesma coisa. Se ele obedecesse certinho, a gente saía. Se ele não obedecesse, eu prendia ele. Às vezes eu prendia ele e saía só no outro dia. Então ele já entendeu, opa, se eu desobedecer eu não saio. Se eu desobedecer eu não tenho minha recompensa. Isso é uma força psicológica,
a força da sua inteligência, juntamente com a técnica. Então, para que haja um bom manejo, tem que estar em unidade a força psicológica com a técnica. Não é só técnica, mas é a sua liderança, a força psicológica, a força da sua inteligência, como não é só força psicológica. Tem que haver a técnica, tem que haver a força da inteligência dentro da sua liderança. Para que o dog ele vá se condicionando e você também se condicionando, levando o dog a fazer aquilo que você quer. Mas lá no íntimo dele, no psicológico dele, ele está entendendo que é o que ele quer. Então é como se o dog ele pensasse que ele está liderando. É como se ele estivesse sobre você, mas na realidade você está sobre ele. Porque ele está pensando, se eu fizer isso e aquilo, ela vai fazer, ou ele vai fazer o que eu quero. Mas é você que está levando ele a esse comportamento. Já na humanização, no antimanejo, é o contrário. A pessoa pensa que está na liderança do dog, pensa que está na dominância, mas é o dog que realmente está na dominância, na liderança. Porque ele já descobriu como é que ele tem a sua recompensa agindo dentro da sua dominância. E o dono muitas vezes não percebe a dominância do dog. E ele vai se deixando condicionar pelo adestramento do dog. Porque se você não estiver adestrando o dog, ele está te adestrando. Como eu disse em outro vídeo. Eu estava com a cachorra lá da minha mãe, lá da casa dela. E eu fazendo o manejo com ela na pracinha ali. Eu faço uma vez na semana, um final de semana que eu vou lá. Eu quero mostrar como tá a cachorra. Eu adestrando ela praticamente uma vez na semana, sentando, andando junto. Eu quero mostrar o livre, mas o livre com a câmera na mão segurando é um pouco complicado. Talvez eu bote nesse vídeo no finalzinho, ou talvez em outra oportunidade. E eu ali com a Beca, ela sentada junto, e o cachorro da vizinha latindo. A mulher ficou irritada da cachorra tá latindo. E ela pega a cachorra, bota no colo, faz carinho e leva para dentro de casa. A dog pode ver aquilo como uma recompensa. Então, ela sabe que se ela ficar latindo descontrolada ali e tudo, ela vai ficar dentro de casa. Então, quando você dá uma recompensa pro dog num comportamento que não deveria ter, você está incentivando aquele dog a continuar naquele comportamento. Então aquele cachorro está adestrando a sua dona. Por exemplo, agora eu quero ir para dentro de casa e ficar no sofá. Vou começar a latir. Começa a latir, até a dona botar para dentro de casa. Então você vê que a dog vai condicionando os seus donos, e os donos pensam que está na liderança. Eu vou botar para dentro de casa porque ela vai parar de latir. Tipo assim, eu estou no comando. Não, você não está no comando. Quem está no comando aí é o seu dog. Então por isso que é importante conhecer sobre a psicologia do dog e a técnica a ser usada para que o dog faça aquilo que você quer. Para que a sua liderança tenha efeito no dog. Porque geralmente o dog ele entra no condicionamento quando ele percebe que toda a necessidade dele é você que supre. E se faltar com essa obediência, aquela recompensa, ela não vai vir. Ela não vai vir. Então, algumas pessoas não compreendem isso. Aí, quando na fase ali da infância, que é uma fase muito importante do condicionamento do dog, grita com o cachorro, fica gritando, onde a rua toda escuta, onde as pessoas todas escutam, querendo que o dog tenha um comportamento a qual ele não está entendendo qual é esse comportamento. Então, isso aí gera um dog também descontrolado. Você deve evitar transmitir emoção para o dog nesse contexto. Você tem que saber dosar a sua emoção. Ira é uma emoção, como a alegria também é uma emoção. Tem um momento de você transmitir uma ira, mas aqui não estamos falando de agressão, do dog não te obedecer e você
demonstrar pro dog que você não gostou daquilo ali. Simples pelo fato de você não fazer carinho. Entendendo? De não dar aquela atenção. Em alguns casos, ignorar o dog. Somente no caso do cachorro estar pulando em cima de você. Se ele começa a pular, você não deve dar atenção no carinho a qual ele vai entender que ele deva continuar. Você deve ignorar o cachorro e aproveitar a situação, exercitar um comando onde ele não pule em você. Quando ele não estiver pulando, você vai lá e faz o carinho a qual ele entenda que aquilo ali deve ser a maneira dele estar se comportando. Então, não há muitos segredos na relação do vínculo do líder e do liderado. Agora, a prática disso, para algumas pessoas, é bem difícil. Porque antes de você condicionar o dog a qualquer coisa, você tem que se condicionar a si mesmo. Você tem que se adestrar a si mesmo. Antes de você transmitir controle para o dog, você tem que se controlar. Antes de você transmitir dominância para o dog, é necessário que você tenha o domínio das suas próprias emoções e sentimentos na hora do manejo. Para que na hora de você agir com rigor, você não haja com carinho. E na hora que é para você dar carinho, você não haja com rigor. Então você precisa discernir isso para que você consiga transmitir a sua liderança ao dog dentro de uma técnica, dentro de uma obediência. Isso não é algo aleatório. Isso é um padrão a qual o próprio dono do cachorro leva ele a ter. Seja um bom comportamento ou seja um mau comportamento. Então, quando você estiver no manejo com o seu dog, busque estar o mais sereno possível. Se você vê que você não está legal, você vê que suas emoções por algum motivo não tá bacana, evite aquele momento para estar passando manejo pro dog. Porque se você não está conseguindo ter um bom comportamento consigo mesmo, por causa de qualquer tipo de situações, que realmente existem situações no dia a dia, né, que realmente nos deixa como que fora de si. Esse não é o melhor horário, não é o melhor momento de querer estar com o dog. O melhor momento de você passar manejo pro dog é o momento que você está tranquilo. Você passar um manejo pro cachorro, ele não te obedece e você não ficar irado. Você ir lá e repetir a técnica. Não obedeceu? Repete, repete, repete a técnica até o dog entender. E às vezes você quer repetir mais, não, agora para, vou deixar para outro dia. Para não cansar também o psicológico do cachorro. E você não se irá. E depois que eu aprendi isso, ficou muito mais fácil e muito mais leve o manejo. Porque às vezes o manejo pode estar pesado, você sentir algo pesado, algo cansativo no adestramento, mas é por falta desse autocontrole, desse discernimento do melhor momento para se estar transmitindo o manejo. Então, quando você está fazendo manejo com o cachorro, isso é algo prazeroso. É como até uma terapia. Porque você, para passar qualquer tipo de condicionamento para o dog, você primeiro tem que estar tranquilo. Você tem que passar tranquilidade para o dog. E até num contexto de autodefesa, na questão do dog exercer agressão, é uma agressão controlada. Não é uma agressão descontrolada. O dog ele tem que ter segurança quando ele vai fazer o ataque. E ele também tem que ter segurança de quando você for neutralizar o ataque dele. Ele ter confiança. Se você está falando para ele não atacar, ou para ele soltar algo que ele esteja atacando, ele ter aquela confiança que é a melhor decisão.
Então, quando a pessoa geralmente ela está descontrolada, o dog, ele muitas vezes não obedece porque ele é como se ele julgasse assim, não, essa não é a melhor decisão. O meu dono, ele não sabe discernir as coisas. Ele não é um bom líder. Essa não é a melhor decisão a ser tomada. Ele está falando para não atacar, mas eu devo atacar. Ele está falando que eu não devo atacar, eu vou atacar. E meu dono está falando que eu não devo atacar, mas eu vou continuar atacando sim, porque a melhor decisão é atacar. Meu dono, ele não é equilibrado. E o dog percebe isso. E muitas vezes o dog não entende também. Você condicionou o dog que você não quer que ele tenha uma atitude. Mas você não passou a técnica. Então ele está entendendo que ele deve ter aquela atitude sim. Então ele está pensando que está te agradando com aquela atitude. O cachorro, ele sempre quer levar vantagem, gente. Não se confunda. O cachorro, ele sempre quer levar vantagem. Tudo que o dog faz é para vantagem dele próprio. Então quando ele obedece, ele entende a técnica de obediência e ele absorve a sua liderança, na realidade ele está fazendo aquilo para o próprio benefício dele. Por isso que todo dog, onde tem uma liderança, ele é mais feliz. Porque ele acredita que aquele líder está fazendo o melhor para o grupo, está fazendo o melhor para ele mesmo. Por isso ele acata a decisão daquele líder. E uma vez que ele achando que aquele líder não é um bom líder, ou está trazendo algum tipo de prejuízo para ele, o dog ele se volta contra essa liderança. Entendeu? Então você tem que ter esse discernimento. Baruch, aqui, de levar o dog a entender que te obedecer é a melhor opção para ele. Fica. Olha o tanto de mosca. Aqui eu bato aqui. Fica. Junto. E uma vez você transmitindo a técnica correta e dentro da liderança, da sua força psicológica, o dog vai obedecer com facilidade. E não vai haver estresse nessa obediência. E os estresses vão ser amenizados. E você vai reparar que isso vai servir para todo o seu dia. Em relação à sua família, em relação ao seu trabalho. De você saber que a melhor decisão está na serenidade. Quanto mais sereno você estiver, melhor vai ser para transmissão da técnica. Então, quando você tem a técnica, você tem a liderança e você sabe usar isso, não há como o dog ele não se sujeitar. Atenção. Não há como ele não obedecer. Ainda mais se você pega o cachorro, nesse contexto, filhote. E você já vai transmitindo isso a ele desde filhotinho. E quando ele tiver adulto, ele já vai poder discernir você só de você olhar para ele em certas situações.
Só sua presença, eu já saio, chego, o Baruque já vem, ele já vem, chega perto de mim e senta. E eu nem dei comando para aquilo, nem nada. Você sabe quando você vai, o seu cachorro sabe quando você vai levar ele ou ela para passear. Ela tem um comportamento diferente. Aquele comportamento ali foi você que condicionou. O Baruque, ele fica eufórico, como qualquer cachorro normal. Mas chega um momento ele se controla. Ele corre para lá e para cá. Mas quando eu pego a guia, eu chego no portão, ele já para. Ele já não fica correndo para lá e para cá. Porque se ele ficar para lá e para cá correndo sem parar, ele não vai sair. Ele já se controla, já senta e fica esperando eu colocar a guia nele. Ele já fica esperando eu abrir o portão. Ele não sai se eu não sair primeiro. Aí eu saio, ele fica sentado esperando eu dar o comando para ele poder sair. Isso sem eu precisar falar nada. Aquela questão que eu já comentei em outro vídeo. Quando você vai sair, você já vai condicionando sair na frente do seu cachorro. Você não vai deixando o seu cachorro sair na sua frente. Ele já vai respeitando a sua liderança. Ele já vai respeitando a sua liderança no passeio. Aqui eu poderia andar com ele sem guia normal, mas eu prefiro... eu parei, ele já sabe que eu vou colocar a guia. Nem falei nem comando nem nada, ele já sabe. Eu acho melhor colocar a guia por questão de segurança, né? E por mais que o cachorro seja adestrado e tudo, os outros não é obrigado a acreditar que o seu cachorro é adestrado, né? E para evitar também... evitar contratempo também, né? E só dando uma pincelada aqui. Esse comando junto aqui, ó. Você tem que treinar ele na guia. Porque às vezes tem gente que quer treinar o comando junto e já sair com ele sem guia. Você tem que ter o controle do cachorro sem guia. Se passar um gato, outro cachorro, ele não sair. E aqui na guia você sente se ele vai sair, se ele não vai sair. Então quando você for fazer o manejo de tirar da guia, seja num lugar isolado, onde não ofereça perigo para o animal, para outra pessoa e nem para o seu próprio dog. A Beca mesmo, a cachorra lá da minha mãe, eu tô treinando ela comando junto, mas comando junto com guia. Nos primeiros dias ela via os cachorros latindo tudo, ela queria ir lá atacar. Agora ela já fica junta, mas ainda assim ela não está pronta. Ela não está pronta a andar sem guia. E ainda que se ela tivesse pronta para andar sem guia, geralmente nesses lugares onde tem cachorros, aparecem mais cachorros e gatos, eu não deixo. E eu estou adestrando ela adulta, ela já tem mais de 10 anos, a dog. Ela tem mais de 10 anos e ela já está andando junto. Eu já estou passando pelos lugares, pelas casas, o cachorro latindo, e ela junta, sem querer ir lá, sem querer atacar, ela já está sentando. Ela está entendendo o livre, mas o livre eu não faço sem guia. Você usa uma guia mais longa e você vai fazendo o livre na guia. Para depois fazer sem guia também. Mas talvez no caso dela eu nem faça isso, porque ela já tem mais de 10 anos, aí, uns 13 anos eu acho que aquela cadela tem. Então eu estou treinando ela só para poder mesmo caminhar com ela. E ela não ser um desconforto para outras pessoas. Porque alguém pode falar assim que a cachorra não faz isso, que isso não vai acontecer. Mas eu quero te dizer, se você estiver andando com sua cachorra sem guia e ela matar o gato de alguém, ela sair lá e matar o gato de alguém, depender do gato que ela matar e o dono daquele gato, a dona ver, pode trazer muito problema, viu? Tem gente que mata por causa do animal que tem, viu?
ainda mais sabendo da irresponsabilidade do outro. Então tem gente que perder um gato, perder um cachorro, para eles é igual perder um filho. Fora que pode atracar o filho, a filha de alguém também. Então nunca aconteceu, mas o dia que acontecer também pode ser um dia fatal. É igual o cachorro quando morde alguém. A pessoa fala, meu cachorro nunca mordeu ninguém, nunca mordeu a pessoa. Mas a pessoa que ela mordeu vai ficar deficiente da mão ou deficiente do braço. Em alguns casos, até óbito. O cachorro nunca atacou alguém, mas quando atacou também, deixou deficiente. Quando atacou também, matou. Então, algumas pessoas, elas não pensam que aquele dia que acontecer, e aí, beleza? Pode ser um dia fatal e até para o próprio cachorro, porque depender do cachorro atacar o gato de alguém, o animal de alguém, o filho, a filha de alguém, alguém vai lá e mata o seu cachorro. Então, pode-se evitar essas situações você com o cachorro na guia. E tendo os comandos ainda. Mas aqui na guia, em lugar movimentado, onde tem outros cachorros, outros animais, pessoas, isso aqui é essencial. É essencial a segurança. Pode-se notar que no contexto do manejo que eu apresento em relação a dog, tá tudo voltado para a segurança. Está difícil aqui, viu? Tá tudo voltado para a segurança. Então, geralmente aqui o manejo do meu dog é dog de guarda e proteção. Talvez não sirva para todos, porque é um dog de guarda e proteção. Mas no contexto de segurança, o conteúdo do canal serve para todo tipo de dog, para todo tipo de situação adversa. Ó, e ali já tá com a cabeça rasgada esse aqui, ó. Então, até para os cachorrinhos pequenos, pessoas que o cachorro ele tem um comportamento que ele não deveria ter. O dono não tem a dominância do cachorro. E, por exemplo, os cachorros vieram. Se fosse aqueles pitbull solto que tem nos vídeos anteriores aí, eu acho que uns 3 vídeos anteriores. Esses cachorrinhos ali soltos é aqueles pitbull solto. Então, pela mentalidade não morde, não agride, mas se agredir. O pitbull pega um cachorrinho daquele ali e mata. Então aí simplesmente você vai falar, não, mas nunca aconteceu, meus cachorros não faz isso. Mas quando fez, matou. Então seu cachorro nunca fez isso, seu cachorro é de boa. Mas o dia que seu cachorro também não for, pode deixar deficiente ou matar outro dog ou uma pessoa. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom. E boa meditação das coisas de dog. Falou! Hey, little girl, I got some candy in the truck if you want to come back over to the truck with me. How's that sound? No, my daddy said not to come a stranger. No, girl, you coming with me, though. Ah! Oh, my goodness. Ah! No! No! Get him off! Get him off! Get him off! Get this dog off me! He's hurt, Mom! Hey, little girl, I got some candy in the truck if you want to come back over to the truck with me. How's that sound? No, my daddy said not to come a stranger.
Doggo, you coming with me, though. Ah! Oh, my goodness. Ah! No! Ah, my arm! No! Get him off! Get him off! Get him off! Get this dog off me! He's hurt my arm! He's hurt my arm! Take it. Aus! Aus! Platz! Hey, Platz! Good boy. Good boy. Bleib. Go ahead and get up. Okay. I don't want no issues, man. Don't send that dog on me again. I don't want no problems. Oh, my arm hurts so bad. Oh. Tell him to get out your yard, Emma. Get my arm. Okay, I'm going. Don't send the dog on me again. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Ele não se ofenderá com isso. Mas, quando lhe perguntarem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como a onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. E cada decisão que vocês tomarem assim será insegura, na medida em que vocês se voltam ora para um lado, ora para outro. Portanto, se vocês não pedirem com fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. E boa meditação das coisas do alto. Tiago capítulo 1, do versículo 5 ao 8.